Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gleice e hoje eu tô aqui para contar um pouco da minha experiência com a primeira onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu vou começar o vídeo contando como foi que eu conheci o professor Hélio Couto. No ano passado, eu comprei um e-book chamado Manual Secreto do Jogo, onde o autor indicava o professor Hélio Couto. Assim que eu terminei de ler o livro, eu fui pesquisar mais sobre o professor e eu até cheguei a ver alguns vídeos dele. Só que assim, na minha cabeça não deu muito certo, eu não consegui entender o que ele falava. Então, passou um tempo, quando foi esse ano eu estava assistindo o podcast Sobrenatural, onde estava a terapeuta Marta Siqueira e ela tornou a voltar a falar do professor Hélio Couto. Então foi aí que eu senti que era como se fosse um sinal e eu fui, como eu tô nessa caminhada buscando, né, prosperidade, evoluir, como tenho certeza que vários de vocês também tá nessa busca. Eu fui assistir os vídeos do professor. Foi que dessa vez já foi diferente. Eu comecei a conseguir entender o que ele estava falando. Comecei a me interessar mais pelo conteúdo do professor. E comecei a assistir, no YouTube são vários vídeos que tem, mas assim, são coisas muito vagas. São mais cortes do professor falando umas partes das palestras dele, que eu nem sabia ainda que existia até o momento. Então eu fui mais a fundo, procurando saber, eu vi um depoimento, agora eu não lembro de quem foi a pessoa. Um depoimento falando da ressonância harmônica. Então, a partir daquele momento, eu comecei a buscar o que era ressonância harmônica. E essa pessoa explicou tudo certinho que para você fazer a ressonância harmônica, você precisava fazer o caminho das palestras, ler o livro Mentes Informadas, para você conseguir fazer o pedido da sua primeira onda. Eu não fazia a mínima do que seria, então eu comecei a pesquisar sobre para poder entender e também a ter coragem para poder pedir, porque cada pessoa dá o seu depoimento e você acaba que fica um pouco com receio, né, de pedir. Então eu fui em busca para conhecer mesmo a ferramenta. Lembrando que eu não trabalho para o professor Hélio Couto e também não tenho autorização para falar em nome. Eu tô aqui só para contar a minha experiência, como foi para que outras pessoas, assim como eu, consiga conhecer essa ferramenta e que também te ajude e que esse vídeo possa te ajudar a evoluir cada vez mais, como eu estou evoluindo. Então eu fui pesquisando e eu comecei a fazer eu entrei no site do professor Hélio Couto, que depois eu vou deixar aqui o link para que vocês entrem e conheçam melhor essa ferramenta. Então assim, eu comecei a fazer o caminho das palestras e no início, quando eu comecei a fazer as palestras, eu comecei a ter muita catarse, porque eram assuntos assim, as minhas crenças, todos os vídeos do professor batiam com as minhas crenças e aquilo me deixava muito cansada, eu sentia muito sono, eu cheguei a vomitar, muitas dores de cabeça. Eu comecei em março desse ano a fazer o caminho das palestras, só que quando chegou em abril, meio que eu dei uma parada, porque eu tava sentindo muita dor de cabeça. E quando a gente tá buscando evoluir, a gente tá buscando prosperidade, a gente quer melhorar de vida, a gente quer fazer tudo muito rápido. Então eu assistia 2 vídeos por dia, e pra quem já fez, sabe que são vídeos longos. A princípio, quem vai começar vai achar que vai demorar muito para você ler ler o livro, ver os vídeos, só que assim, quando a gente quer tanto uma coisa, a gente consegue fazer muito rápido. Então eu comecei a estudar muito rápido. Aí quando chegou em abril, eu dei um tempo porque a minha cabeça, todos os dias eu sentia dor de cabeça. Eu tomava remédio e não adiantava. Então era todo aquele conhecimento que o professor estava passando pra mim, só que nos vídeos que eu assistia, só que batia com as minhas crenças, então isso gerava muita catarse. Então eu dei uma parada e passou em maio desse ano, eu voltei a estudar, eu senti que eu tinha que voltar a estudar, terminei
os vídeos. Quando eu terminei os vídeos, eu fui ler o livro. O livro foi muito importante também para mim. E assim, todo esse processo do estudo do Caminho das Palestras, que ele pede que é obrigatório você ler o Caminho das Palestras 1 e 3, para que você tenha conhecimento da ferramenta, para que também a ferramenta funcione com você. Porque não adianta você pedir uma ferramenta que você não conhece e você não sabe como funciona. Então, a partir disso, eu comecei a ler o livro Mentes Informadas, que me ajudou bastante a entender mais a ferramenta. E quando eu terminei o livro, eu fiz o meu pedido da minha primeira ressonância. E assim, quando eu recebi a ressonância, a primeira onda, a gente sente que a gente vai receber a ressonância. Eu enviei os meus pedidos, eu enviei poucos pedidos porque assim, outras pessoas que eu tinha assistido, eles falam, né, e é a pura verdade, você quer ir tanto com sede ao pote que você faz um monte de pedido, coisas que você não vai ter capacidade para poder realizar todos esses pedidos, para dar atenção a cada pedido que você faz. Então assim, eu fiz poucos pedidos, 15 pedidos, depois eu vou fazer um vídeo contando para vocês quais foram os meus pedidos. E assim, quando eu fiz os 15 pedidos, eu enviei, demorou acho que 5 dias, a minha primeira onda chegou. Então assim, no outro dia chegou na parte da noite, como não pode ser feito na parte da noite, não pode ser feito à noite, eu esperei o outro dia e comecei e comecei a ouvir a minha onda, né? A partir disso, eu senti na primeira semana eu senti muita diferença, assim, muitas coisas da minha vida que estavam paradas começaram a andar. Assim, foi extraordinário, assim, foi muito rápido, muitas coisas. Só que assim, o nosso ego não está acostumado com isso. A gente está acostumado a sofrer, a gente está acostumado que tudo na nossa vida tem que ser com sofrimento, com muito trabalho para que suas coisas comecem a andar, que sua vida comece a andar. Então, a partir disso, eu comecei, a primeira semana foi tranquilo, as coisas começaram a acontecer, o trabalho começou a andar, o dinheiro começou a entrar, só que na segunda semana eu comecei a pôr o pé no freio, porque o meu ego dentro de mim, a gente começa a ficar assustada e as nossas crenças começam a travar a gente, começa a querer te segurar para que você se mantenha nesse estado que você estava de tantas coisas ruins que vem acontecendo. Então ele quer que você fique naquele momento seu de sofrimento. O seu ego quer que você permaneça sofrendo, não quer que você evolua. E assim, eu fui pondo o pé no freio, só que assim, automaticamente vinha também aquele sentimento de que eu tinha que agir. Eu comecei a observar mais os meus pensamentos e também ir contra com o meu ego, né? Comecei a ir contra para que as coisas voltassem ao normal e voltassem a andar. Então assim, não foi igual à primeira semana, mas eu já comecei a entender, comecei a observar as crenças que iam surgindo. E também, com a ressonância, muitas coisas, como a ressonância vai limpando as suas crenças, você vai lembrando de muitas situações onde você se sentiu mal, onde as pessoas se machucaram, onde situações que você não se sentiu bem, que aconteceu com você. Então assim, você vai lembrando dessas coisas, que o professor fala, né, que é como se fosse uma casca de cebola, né, como você vai tirando uma casca e cada vez que você vai limpando, vai aparecendo mais coisas, porque assim, eu tenho 33 anos, então são 33 anos de crenças, então assim, são muitas cascas que tem que ser limpas. Então, quando começou a limpar essas crenças, começaram a aparecer mais coisas assim, e a gente começa a sentir um desconforto. E a gente quer meio que falar assim, será que eu estou no caminho? A gente começa a criar dúvidas na nossa cabeça, se perguntando se a gente realmente está no caminho certo. E mesmo assim, eu sentia que eu tinha que continuar, para mim estava leve ainda. E assim, uma das ferramentas que me ajudaram, que está me ajudando com a ressonância harmônica, é a barra de Axis,
Porque quando eu comecei a fazer a ressonância, comecei a pesquisar outros vídeos para ver a experiência de outras pessoas com a primeira onda. E assim, parece que é um imã, você vai atrair as pessoas certas que têm conexão com você. Então assim, se você vê uma pessoa e aquele vídeo te deixar leve, é nítido que fica bem claro, assim, a pessoa que você tem que assistir. Fica muito leve você assistir aquela pessoa. E teve pessoas que eu fui assistir, eu já não me sentia bem, não me sentia leve, então eu parava de assistir. E todas essas pessoas que eu assistia falavam muito da Débora Bica, que é uma facilitadora de barra de axis. Então eu comecei a pesquisar, a ver os vídeos de Débora Bica. E assim, foi uma das ferramentas. Eu li os livros do fundador e do cofundador de barra de axis. Depois eu deixo aqui para vocês o link dos livros. Assim, que são livros um pouquinho caros, mas só você baixar o PDF você consegue ler esses livros. Foi o que eu fiz. Então, assim, eu comecei a buscar, a entender mais como funcionava a barra de axis e comecei a utilizar essa ferramenta para me ajudar junto com a ressonância harmônica. E vem até hoje me ajudando bastante, porque eu tô no primeiro mês, quase finalizando o primeiro mês da segunda onda. E assim, as duas ferramentas são ferramentas muito maravilhosas. Está me ajudando a limpar as minhas crenças. Eu sinto que assim, a gente acha que quando a gente faz uma terapia, a gente fica livre de todos aqueles sentimentos. Como assim? Eu vim de uma família muito pobre, então assim, a nossa casa era muito precária, a gente não tinha banheiro, a gente mal tinha o que comer. Então assim, uma crença limitante em relação ao dinheiro grita muito dentro de mim, sabe? Assim, hoje eu consigo observar. Do nada eu vou comprar alguma coisa, eu sinto que essa crença tá sempre aparecendo e eu tô sempre limpando, utilizando o enunciado, utilizando a barra de axis para limpar. E tem enunciados que você utiliza que vai limpando. Depois eu gravo um vídeo explicando melhor sobre a barra de axis. Tá sempre atenta para você observar essas crenças. Que é assim também que você vai fazer com que a ferramenta funcione com você, né? Você tem que estar sempre atenta. E o professor sempre fala para você estar meditando, para você se conectar com Deus, né? Porque primeiro, para que você tenha as coisas, é bíblico isso. E todo mundo sabe dessa frase, só que ninguém coloca em prática, né? Primeiro buscar-vos o reino dos céus. Eu acredito que seja assim, mais ou menos assim, né? Mas vocês vão entender. Que as outras coisas serão acrescentadas. Então assim, primeiro você tem que buscar Deus, mudar sua espiritualidade, para que você consiga evoluir, a ter prosperidade. E prosperidade, deixando bem claro para vocês, como eu achava que prosperidade era só dinheiro. É você ter saúde, você ter paz, você ser feliz, você estar bem com o próximo. Então assim, prosperidade é tudo isso. Só que na minha cabeça eu pensava que prosperidade era só dinheiro. Então assim, quando a gente busca essa conexão com Deus, as outras coisas ficam mais fáceis. Não que você não vai ter problema, mas você vai aprender a lidar melhor com esses problemas. A ressonância está me ajudando muito nessa parte. Então uma coisa que eu reparei muito que mudou em mim é a forma que eu estou aprendendo a lidar com meus problemas e também como lidar com outras pessoas. Mesmo que a pessoa tenha intenção de te tratar mal, você saber lidar melhor com ela, saber que o problema é da pessoa, que a pessoa ela não está num momento bom e que ela tem que resolver os problemas dela. Então assim fica bem mais fácil, porque antes eu me culpava, eu achava que as pessoas, como eu fui abandonada pelo meu pai, então assim eu sentia aquela coisa que eu tinha que agradar todo mundo. Então com a ressonância eu aprendi que nem todo mundo vai gostar de você, mas não é por você, não é por sua culpa. É coisa da pessoa mesmo, não é coisa sua. Então assim, eu aprendi a lidar melhor com as pessoas. Outra coisa também, eu aprendi a ter mais tranquilidade, a ter mais fé para esperar as coisas acontecerem. Antes eu queria fazer tudo para ontem e hoje eu tenho
assim, eu até vou com aquela ansiedade para fazer as coisas, mas eu vejo um negócio e me fala assim, Gleiciane, calma. Vá com calma, que vai dar tudo certo. Tudo tem um tempo para acontecer. Não é no seu tempo. É tudo no tempo de Deus. Tudo é naquele tempo que tem que acontecer. Não adianta você pode até tentar antecipar, né? Tipo, você quer comprar vamos supor, uma geladeira. Você vai lá e passa no crédito. Você tá fazendo com que aquilo seja antecipado. Você, naquele momento, você vai estar bem. Mas você amanhã, você acha que você vai ter o dinheiro para poder pagar essa geladeira? Então, isso não vai adiantar. Então, assim, tudo tem um tempo. Eu espero que vocês consigam entender, né? Que tudo tem um tempo para acontecer. E que eu aprendi com a ressonância. Eu tô sentindo que eu tenho que ter paciência para esperar até as coisas. Tenho paciência para que as coisas aconteçam. Então, assim, muitas coisas estão acontecendo comigo que eu nunca imaginei de acontecer. Muitas coisas estão dando na minha vida coisas assim que há anos atrás eu pedi, há uns 5 anos atrás, há 10 anos atrás que eu venho buscando evolução, assim, que foram acontecendo muito rápidas. Tipo, você vai mudando completamente a sua cabeça. Mas, assim, tenha consciência que tá andando, mas que você tem que continuar, você tem que buscar sempre estudar, como o professor fala, né? Você tem que trabalhar, estudar e ajudar as pessoas. Não ser egoísta, né? Não só pra você. É você compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas. Por isso que eu tô aqui hoje, gravando esse vídeo para vocês. Eu sei que não vai ficar um vídeo perfeito, mas de alguma forma eu sei que esse vídeo vai ajudar você. De alguma forma eu vou me conectar com alguém que o que eu falar aqui vai mudar alguma coisa na sua vida. Então, assim, muitas coisas assim estão acontecendo. Eu não anotei as coisas, eu fui deixando acontecer. Eu quis deixar que a onda entrasse tranquilamente, eu fui aprendendo a ter essa paciência. Não fui anotando nada justamente para gravar o vídeo aqui para vocês, contando o que tá vindo de dentro de mim. Não que tá anotado, porque fica muito engessado. Então eu queria conversar com vocês o que tá vindo agora do meu coração para passar para vocês. Então, assim, foram muitas coisas. Então, se você tá pensando em fazer a ressonância, eu aconselho que você faça. E tenha certeza que a minha experiência não vai ser igual à sua, porque cada pessoa tem sua vida, cada pessoa tem suas crenças, cada pessoa vai evoluir de uma forma. Às vezes, não é porque a pessoa que você está assistindo o vídeo evoluiu rápido, não significa que você também vai evoluir rápido, porque cada pessoa tem a sua vida. Eu achava que tudo que acontecia com as outras pessoas tinha que acontecer comigo. Só que com o tempo eu fui vendo que não funciona bem assim. Existem pessoas, vídeos que eu assisti que falavam assim, ó, tenha paciência que com você vai ser diferente. E assim, eu pensava, porque eu tenho que ter catarse para que as coisas melhorem na minha vida, e não funciona assim. Às vezes você vai ter catarse demais, às vezes você não vai ter, como eu tive no caminho das palestras. Na minha ressonância mesmo, na primeira onda, eu não tive muita catarse. Então, assim, não é porque você não tá tendo catarse que não tá funcionando. Então, você tem a sua caminhada. É muito bom você assistir outros vídeos que às vezes dá um insight a você de uma crença que você tem, que você jamais imaginava. Eu fui tendo muita luz, assim, muito insights de outros vídeos que eu tava assistindo, porque as pessoas falavam as coisas assim, eu falava, nossa, vinha aquela coisa assim, tipo uma luzinha assim, falando, ó, você tem essa crença, limpa essa crença de você, limpa essa crença. Então, assim, hoje eu tô estudando mais, tô buscando estudar mais, aprender mais, e sempre que eu posso, eu tô ouvindo os conteúdos do professor Hélio Couto, que é muito importante. Você tá sempre revendo de uma forma diferente, porque a mesma visão que você faz os primeiros pedidos, vê o primeiro, porque quando você vê os primeiros vídeos, você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa ansiosa, você não vai entender os vídeos como você vai vendo depois e você vai entendendo melhor. É uma percepção diferente. É você depois de
de você já ter limpado umas crenças. Então, quando você começa a rever os vídeos, você vai vendo que você vai pegando coisas que você não ouviu na primeira vez porque você estava fazendo muito rápido. Você faz tão rápido para que você consiga mudar logo de vida, que você acaba não prestando atenção que realmente o professor está falando com você. Assim, pode ter certeza que cada livro que você estuda hoje, cada vídeo que você vê hoje, vai ser um passo a mais para a sua evolução. É um passo dado em rumo à sua evolução. Então, gente, é isso. Eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, gravar esse vídeo, porque eu ainda não tinha sentido que eu tinha que gravar esse vídeo contando a minha experiência. Mas hoje eu senti e eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Eu espero que de alguma forma eu ajude vocês a entender melhor, a ter coragem de fazer. Pode ter certeza uma coisa, nunca nenhuma ferramenta que tenha a chance de te fazer evoluir, vai te fazer mal. Nenhuma forma, porque assim, se você pensar, no início eu tinha medo de fazer ressonância, porque muitas pessoas, com os depoimentos das pessoas, você acaba e vai acontecer muita catarse, vai acontecer tudo de errado. Só que assim, a catarse já acontece no dia a dia nosso. Quantas coisas ruins acontecem nas nossas vidas e a gente acha que com a ressonância que as coisas vão começar a dar errado, que vai acontecer e vai acontecer um monte de coisa ruim. Só que não funciona bem assim. Hoje eu tô vivendo muito melhor com a ressonância e cada dia mais eu tô vendo a evolução, assim, a minha vida mudando em relação a tudo, a saúde. Hoje eu tô com mais vontade de fazer exercício, com vontade de estudar mais. Você vai sentir as mudanças acontecendo, mas tudo com paciência, nada com ansiedade. Porque com ansiedade nada vai mudar a sua vida, você só vai sofrer. Você tem que ter paciência para as coisas acontecerem. E graças à ressonância, e graças ao professor Hélio Couto que disponibiliza essa ferramenta. E por hoje é só, e em breve eu postarei mais vídeos para vocês. E eu espero mesmo de coração que eu tenha ajudado vocês de alguma forma.